Viver é melhor pela boa vontade de TV, conversando todos os dias, sobre saúde. E aqui você vai encontrar os temas mais variados, porque na nossa compreensão, todos os assuntos que interferem na nossa qualidade de vida, física, emocional, mental, espiritual, financeira, social, tudo isso é assunto de saúde também. E o nosso foco é sempre prevenção, um melhor resultado nos tratamentos a partir da nossa colaboração, da nossa participação e essa consciência de que nós podemos fazer sempre algo a mais, sempre trabalhar com responsabilidade, fazendo escolhas mais saudáveis e felizes. Não tem que pensar que saúde é algo triste, não, que dá muito trabalho, que é muito chato cuidar da saúde, ser saudável. Precisamos mudar essa mentalidade. E a gente vai conversar no programa de hoje sobre como fazer da alimentação num dia quente uma alimentação saborosa, uma alimentação que faça do seu corpo mais equilibrado, que te dê os nutrientes necessários, mas que você fique feliz com ela também, porque a gente sempre associa coisas gostosas a, por exemplo, um chocolate ou um doce, uma coisa mais calórica, mas não precisa ser assim não. E a gente está conversando sobre isso hoje com a nossa convidada, Tatiane. Inclusive, Tatiane, essa é uma grande, provavelmente um grande desafio que os nutricionistas têm, que é de mostrar para as pessoas que uma alimentação saudável não é uma alimentação sem gosto, não é uma alimentação infeliz, sem graça, que não é porque você não está comendo chocolate todos os dias que você não vai ficar feliz por aquilo, não é verdade? Sim. É que todo mundo acaba, o que eles pensam? Dieta ou alimentação saudável é chata, é monótona, e não precisa ser assim. Só vou comer alface, peito de frango. Alface, frango, ou vou viver de alimento grelhado. Não, ela pode ser saborosa, você pode fazer de formas diferentes, apresentar o alimento de formas diferentes. E a gente vai conversar agora sobre como é que podem ser as nossas refeições no dia de calor. Então, a situação é essa. Altas temperaturas no nosso país, na sua cidade, aquele calor, você não tem vontade de comer nada, mas você precisa se alimentar. Como é que a gente pode, então, transformar cada refeição do dia em algo um pouco mais leve, mais fácil de ser digerido nessas altas temperaturas? Café da manhã. Pelo menos em boa parte do nosso país, pão com manteiga, café com leite, ou na região norte e nordeste ainda tem tapioca, ou os tubérculos, mas geralmente alimentos um pouco mais quentes. O que a gente pode fazer nessa combinação? Nos dias de verão, no calor, o que pode ser feito no café da manhã? Um copo de suco, um iogurte batido com uma fruta, um iogurte desnatado, gelado, batido com uma fruta. O pãozinho não tem muito problema. Pode fazer o pãozinho no Tostex, porque ele vai ficar como se fosse uma torradinha. Pode pôr uma fatia de queijo fresco, para poder ter um aporte proteico naquela refeição. E uma fruta, uma salada de frutas. Pode ser até uma salada de frutas com iogurte, colocar uma colher de aveia, que já ajuda no funcionamento do intestino, já ajuda para a redução do colesterol. Fica uma refeição saudável, não é uma refeição quente e ajuda bastante. Substituir o café com leite Sim. pelo iogurte. Pode ser, ou para uma vitamina de frutas. Bater um leite desnatado com 2, 3 frutas, uma colher de aveia. Fazer um boil mesmo com leite, uma colher de aveia ou uma granola e uma fruta. Ter opções diferentes, mas sempre lembrando de ter um carboidrato, uma proteína e uma fruta. No café da manhã, muitas pessoas não consomem proteína. Por exemplo, quando a gente tem um pão com manteiga e café com leite, a gente não considera que o leite até tem um pouco de proteína, mas é o suficiente um copinho de leite, por exemplo? Porque você vai dividir ao longo do dia. O ideal é ter um copo de leite, pôr uma fatia de queijo, um requeijão ou um iogurte. Mas nem todo mundo consegue e nem toda é acessível para toda a população ter esses ingredientes em casa. Se tiver pelo menos o leite, já é uma opção. E aí a gente tem que ir analisando a nossa dieta para não ficar também uma rotina, ficar repetitivo. Não tem que fazer tudo isso todo dia. Você vai falar, nossa, mas tenho 10 minutos para tomar café de manhã, não dá tempo de fazer tudo isso. Escolhe uma coisa, no outro dia faz outra coisa e aí a gente vai mantendo essa variedade. Até demos 3 opções, ou vitamina, ou boil de leite. O boil é rápido, coloca o leite desnatado, coloca uma fruta picada, uma colher de aveia ou de granola. Mistura já tem tudo pronto. Junto, você toma café rápido, às vezes em pé, e consegue trabalhar, pelo menos com qualidade. Tem gente que toma café muito cedo e acaba precisando fazer um lanchinho no meio da manhã, antes de chegar a hora do almoço. Uma fruta é a melhor opção? Uma fruta, uma barra de cereal, um iogurte desnatado. Pelo menos são opções rápidas que você pode levar para o trabalho, que não demandam espaço. De preferência, se não tiver uma geladeira no trabalho, leve alguma coisa seca, que seja um biscoitinho integral ou que seja pelo menos uma fruta. Não dá para levar um iogurte porque ele vai estragar com esse calor. Se tiver um espaço para guardar, bom. Se não tiver, escolher uma coisa mais que demande, que fique fora de geladeira. Horário de almoço, arroz, feijão, salada e carne, algum tipo de carne. Arroz e feijão a gente pode trocar por quê? Por qual alimento? Então? O arroz você pode trocar por uma massa, por uma batata, por uma mandioca, por algum outro tipo de carboidrato. O feijão tem que ser para uma outra leguminosa, um grão de bico, uma ervilha, uma soja.
A carne, por uma outro tipo, né? Pode ser carne, frango, ou peixe, ou ovo também. E sempre uma salada. Metade do prato tem que ser de salada. Pelo menos 55% do seu prato tem que ser de saladas ou verduras, cozidas ou cruas. Bom, então já fica essa orientação. Olha para o seu prato, pelo menos metade, mais um pouquinho, tem que ser de saladas, cruas, folhas cozidas. Ou cozidas. Na verdade, o prato você vai lembrar sempre de fazer um prato só, dividir em 3. 20% do prato vai entrar o carboidrato, arroz, macarrão, batata ou mandioca. Não todos ao mesmo tempo? Não, sempre um carboidrato só. Do lado, a proteína, geralmente uma palma da mão, mais ou menos 100 gramas de carne, frango, peixe ou ovo. E o restante vai ser formado pelas verduras e legumes. E é um bom prato para o período de calor, porque Sim. quando a gente tem mais vontade de comer realmente coisas frescas e menos os alimentos quentes. A gente tem aqui a quinoa ou quinua, cada um fala de um jeito, Sim. que é esse cereal. É isso, né? Muita gente acha que é um que vai substituir, por exemplo, uma granola, assim, mas ele pode substituir o arroz, por exemplo. Sim, ou fazer uma salada. Você pode fazer ela junto com a salada, para complementar a salada. Você vai fazer a quinoa com a salada, mais uma proteína. Você já tem um prato completo. O preparo dela é igualzinho a fazer um arroz, por exemplo. Sim. Coloca na panela, cozinha com água normal, pode colocar os temperos. Tempero, né? E você pode colocar ela depois, escorre bem, pode colocar na salada. Pode fazer uma preparação, por exemplo, com um espinafre e um queijo branco. Fica bem gostoso. Bom, vale a pena experimentar, eu falo por experiência própria, vale a pena, todo mundo se adapta, as crianças comem. Sim. E é um alimento muito nutritivo. Sim. Também. A quinoa tem entrado nesse grupo dos superalimentos que a gente tem visto. Superalimentos. São ricos em fibra, tem bons benefícios cardiovasculares, bons benefícios para o intestino. As pessoas às vezes não dão valor para esses alimentos ou não conhecem, não sabem como usá-los. Mas dá para incorporar na alimentação do dia a dia. E se você procurar só no mercado, talvez você ache um pouco caro. Mas então você tem que procurar uma zona cerealista na sua cidade. Em São Paulo a gente tem uma zona cerealista muito grande, sim, muito tradicional. Mas com certeza na sua cidade tem algum mercadão, tem algum lugar em que você possa encontrar por um preço mais acessível. E vale a pena realmente você experimentar. Compra um pouquinho só, experimenta, faz uma receita. E aí você vai colocando no dia a dia da sua família esses alimentos diferentes para sair da rotina, inclusive. No próximo bloco a gente vai falar sobre o jantar. Você vai pensar nessa refeição que é sempre muito controversa. Janta ou não janta? Quero perder um pouco de peso, para de jantar. Será que funciona? Comer carboidrato à noite, sim ou não? Nós vamos falar sobre isso já já aqui no nosso programa. Mas nós vamos agora fazer também com você um momento de reflexão, de estudo, para que você se lembre da importância de nutrir o seu corpo e a sua alma. E quando nós pensamos em nutrir e pensamos nesses sentimentos bons que nós também temos que valorizá-los e não desperdiçá-los, não usar em vão. Você já teve aquela sensação de que gastou seu tempo, gastou a sua dedicação, gastou o seu carinho, o seu amor por nada? Muitas vezes nós precisamos agir dessa forma porque nós estamos querendo ajudar alguém ou querendo mudar a nossa vida, os resultados ainda não aparecerem, precisamos continuar lutando, mas outras vezes é porque nós estamos gastando do jeito errado, investindo em algo que no fundo nós sabemos que não vai dar resultado, que não vai ser bom para a gente, que não vai adiantar em nada. Então precisamos aprender a aproveitar bem os nossos dons, as nossas qualidades, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa saúde e usar com aquilo que realmente vale a pena. É você pensar, mas como é que eu vou saber o que vale a pena? Devemos ter, em primeiro lugar, a consciência tranquila com relação àquilo que nós estamos fazendo. Saber que os resultados não serão benéficos só para a gente. Se a gente pensar em alguma coisa que nós queremos para a nossa vida e mais alguém for se beneficiar daquilo, já é um bom caminho, porque não é algo que vai atender apenas às nossas necessidades. Nós precisamos lembrar também que há muitas pessoas ao nosso redor que enfrentam desafios. E se nós pudermos ajudá-las também, é importante, conforme nós falamos dos alimentos. Você talvez não passe necessidade, não tenha ainda dificuldade em comprar seus alimentos, ou já passou por isso na vida e hoje não passa mais, mas com certeza já passou por alguém na rua, por alguma família, já conheceu alguma história de alguém que passava fome. Nós não podemos continuar nos alimentando e desperdiçando alimentos sabendo que há famílias que não têm o que comer. E é por isso que nós, então, trazemos essa consciência de que saúde não é apenas a nossa, é de toda a comunidade, de toda a sociedade. E a Legião da Boa Vontade, desde os seus primórdios, trabalha nesta campanha de conscientização, de oferecer o alimento do corpo e da alma àqueles que necessitam, mas de chamar as pessoas também a agirem com mais responsabilidade. Um pouquinho de arroz que sobra no almoço, um pouquinho de carne que sobra no jantar, se a gente for calcular tudo que a gente joga fora, é muita coisa. E nós trazemos, então, para colaborar com essa reflexão, um trecho do artigo do jornalista Paiva Neto exatamente sobre esse assunto, intitulado
crime do desperdício. Vale a pena lê-lo na íntegra e você pode acessar o blog paivaneto.com para fazer isso. Mas nós trazemos agora, então, esta mensagem relacionada à necessidade, à urgência de nós termos mais cuidado no preparo dos alimentos. É bom para os outros e bom para a gente também, afinal de contas, é economia, vamos gastar menos dinheiro, aproveitar melhor os alimentos. Mas escreve aqui o jornalista Paiva Neto. Urge impedir o desperdício. É providência sensata, humanitária, em todas as áreas e das mais diferentes classes sociais. É um crime, por exemplo, deixar estragar alimentos quando milhões de pessoas ainda passam fome. E essa é a reflexão que nós devemos fazer no nosso programa hoje, porque se nós formos prestar atenção, nós ainda temos algo que nós podemos cuidar melhor na nossa casa e não deixar estragar alimentos. E isso sim é uma atitude de saúde. Com certeza você vai perceber o quanto você vai se sentir melhor com isso e que as pessoas também, de alguma forma, serão impactadas com essa sua atitude. A gente vai continuar falando sobre alimentação saudável no próximo bloco, com consciência, com responsabilidade, com sustentabilidade. Mas a gente volta já já. Continue na nossa audiência aqui no Viver é Melhor.